Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Faustino Ouro, 11 anos de idade, jogando o torneio. A gente tá vendo a história se desenhar diante dos nossos olhos. Será que esse garoto tão jovem vai conseguir já norma para virar grande mestre, meus amigos? Lembrando que o caminho é árduo. Você tem que jogar um torneio cheio de grandes mestres, pontuar muito. Tipo, ele tem que fazer 6 pontos em 9 rodadas, com um monte de grande mestre participando. E para conseguir uma norma. Para se tornar grande mestre, 3 normas, 2.500 de rating, 2.600 de performance nos torneios. Não é fácil. Mas Faustino Ouro já está nessa busca com 11 anos de idade, é inacreditável. A gente vai ver a segunda rodada. Na primeira rodada, lembrando que o Faustino Ouro venceu o grande mestre Pepe Cuenca e agora vai jogar contra o David Larino. A gente vai ver que é o outro grande mestre. A gente vai ver então essa partida. Faustino Ouro começou bem, com 1 ponto em uma rodada. Vamos ver essa segunda. O desafio é grande, né, pessoal? Vamos ver como é que foi então aqui a partida do Faust, que começa com o peão do rei, meus amigos. Seguindo os passos de Bob Fischer, E6 foi jogado, a defesa francesa D4, D5. Temos aqui cavalo C3, uma das variantes contra a francesa. E aqui temos peão toma, cavalo toma e o cavalo vem diretamente para F6. E o Faust captura e aqui dá para tomar de dama, dá para tomar de peão. A escolha do David Larino foi capturar de peão. Será que o Faustino Ouro estava preparado para essa variante? Faust segue com o lance bispo E3. Não é o lance teórico isso aqui. Será que é uma novidade teórica? Vamos ver se alguém já jogou. Não, já jogaram. Cavalo F3 é de longe o lance mais jogado, é o teórico. Dá para jogar G3, dá para jogar C3, esses são raros. Bispo E3 bem jogado, tem 54 partidas na base de dados. Bispo E3 foi jogado, cavalo C6, temos agora bispo em E2, seguindo o desenvolvimento, dama vem... Aonde que vai sair da teoria? Eu acho que esse bispo E2 aqui, é aqui que sai da teoria. Aqui que sai da teoria, esse bispo E2 não existe. Aqui é cavalo F3, é C3, cavalo E2 ou dama D2. Esses são os 4 lances teóricos já jogados nessa posição. E o Faust vai então para essa novidade teórica, bispo E2, que ele achou aqui no tabuleiro. Foi uma maneira esperta de sair do preparo, porque quando o adversário veio com um peão por F6, quando ele jogou esse lance aqui, certamente tem preparo, né? Certamente o Larino preparou uma coisa especial aqui para o Faustino Ouro. E o Faustino Ouro foi muito esperto de jogar esse bispo E2, porque se ele vai para o lance esperado, que é cavalo F3 é o mais natural aqui da posição, ou cavalo E2, né? Se ele vai para esses lances mais naturais, ele tá caindo no preparo do Larino. Então foi um lance muito esperto, bispo E2, dá aquela quebrada. Dama D6 foi jogado, ó, teve que pensar bastante aqui o David Larino, deu certo a estratégia do Faust. E agora bispo F3, ele jogou dessa maneira diferente. E5, temos agora o lance cavalo em E2 e aqui bispo desenvolve em F5. Faust protege o rei, o Larino vai para roques em alas opostas. E aqui C3 impede o cavalo aqui em B4, impede essa pressão na casa de C2 e também já traz mais uma proteção para o peão central. E o Larino não perde tempo, estoura um H5, o cavalo vem para G3, ataca o bispo volta para G6 e aqui dama B3 foi jogado pelo Faust, começando uma pressão aqui também, o cavalo não pode se movimentar, tem uma pressão grande aqui em B7 e aqui H4 foi jogado, partindo para o ataque. Faust centraliza o cachorro. Dama vem para E6, propõe trocas. Faustino Ouro poderia jogar aqui. A gente tem uma grande confusão, né? Tem uma linha bagunçada aqui, que seria o lance D5 aqui, seria o melhor lance da posição, e depois de dama toma cavalo por F6 aqui, essa seria a melhor linha, né, atacando aqui a dama, e aqui vários lances poderiam seguir, por exemplo, dessa maneira, mas as brancas têm um cavalo bem avançado, tem uma boa posição, as pretas têm já um peão um pouquinho enfraquecido, as peças com menos harmonia, né, aqui tem um par de bispos bacana, uma torre com bastante espaço, brancas um pouquinho melhor. O Faustino Ouro preferiu não ir para essa linha, ele vai para uma confusão ainda maior com o lance cavalo C5. Olha o que o Faustino vai aprontar aqui, galera. Prestem atenção na criatividade desse menino, que surreal. Ele joga esse lance cavalo C5, que parece um lance ruim, sinceramente, porque tá atacando a dama, bacana, tá atacando em B7, legal.
Mas quando tomar esse cavalo, esses peões vão ficar dobrados, as pretas vão ganhar uma coluna. Isso não parece muito bom. Qual a ideia do Faustino? A partida segue com o bispo por C5 e o Fausti segue não com o peão toma, mas sim com o lance D5 aqui. Uau, meus amigos, vamos voltar para ver um negócio. Esse lance... Qual é a sacada do Fausti? Esse lance abre um ataque descoberto na casa de D5. Dá suporte para o garfo. Olha a confusão. Fausti no ouro, por enquanto, com uma peça a menos. Mas está dando um garfo. Tem essa peça atacada, tem a dama atacada e tem o cavalo atacado. Cavalo em A5. Olha a confusão. Dama agora tá atacada do Faustino. O Faustino tem que ter calculado isso. Já tá acabando o tempo deles, cara. Lance 16. A calculeira foi tão gigante. Quando que o Fausti gastou todo esse tempo? Nos 3 últimos lances, ó. Aqui ele gastou 20 minutos. Aqui ele gastou 2, mas aqui ele gastou quase 10, ó. Caraca, torrando o tempo. Cavalo A5 foi jogado dama em A4, cavalo atacado, bispo atacado e dama atacada. E aqui então o Larino vai para esse lance aqui. Olha que confusão infinita. Torre por peão. Que bagunça. Faustino Ouro agora pode capturar essa torre, ele o faz. Bispo por torre foi jogado, dama toma. E agora qual que é o ponto todo? O bispo agora tem uma proteção e o Fausti segue agora com o lance torre de F em D1. Por que não tomar aqui, por exemplo, o cavalo? Será que esse lance era bom? Problema, tá vindo H3, galera. As pretas dão mate aqui. Olha a situação complicada pro Faustino Ouro. Tá dando mate. E aqui você, para não levar mate, tem que jogar um F3, por exemplo, e vai. Ou então, por exemplo, esse lance peão toma, vai levar um torre G8 aqui. Não tem como escapar desse ataque. Impossível. Impossível. Aqui qualquer lance que você vai jogar, tá vindo aqui dama G2 com cheque. Até é o único jeito ou não? Deixa eu ver. É que esse lance é meio mentiroso, né? Mas tem várias maneiras. Vai, o mais natural é tomar aqui. Bom, esse também é sacrifício de dama. Tá cheio de lance mentiroso aqui. Qual que é o lance mais natural aqui? Bispo aqui, né? Bispo aqui, vai. Vamos fazer o mais natural? Dama G2 eu vou mostrar também, mas vamos fazer o mais natural. Esse é bizarro que sacrifica a dama. Esse é desnecessário, que é o lance do meu vizinho, um lance felipesco. Esse aqui tá bom, né? Cheque logo aqui, vai dar mate. O rei não tem pra onde ir, tem que cobrir de bispo. E aqui você pode jogar esse bispo H3 e vai dar mate. E aqui não dá pra jogar F3, tá cravado, o mate é inevitável, né? Acho que essa linha é mais natural. Agora, quer ver a mentira? Aqui esse H3 é muito forte, né? Aqui torre G8 joga aqui. Tem esse aqui, ó, agora, dama G2, ó. Dá pra fazer um exercício, mate em 3, hein? Aqui bispo E4, esse lance é um cheque duplo. Única casa que sobra é aqui. E aí tem esse cheque mais. Esse é bonitinho, vai. Esse aí dá pra fazer aqueles puzzle rush lá. Mate em 3 aqui. A única sequência que tem mate em 3 é aqui, com dama G2. E outro mate que existiria seria bispo toma, sacrificando aqui a dama, mas seguindo com o lance bispo em E4. E esse lance aqui é checkmate, porque não dá para cobrir com nenhuma peça, o peão tá cravado. Seria um belíssimo também de um checkmate, né? Então, para vocês verem, galera, olha a complexidade. Por isso que o Faustino Ouro pensou tanto naquela posição, porque agora parece que o cavalo tá no ar, mas H3 é uma pancada. Por isso o Faustino Ouro segue com torre de F em D1, dama atacada, e aqui o lance bispo D3 foi jogado, deixando a dama nessa diagonal, né? Notem que dama C6 aqui seria ruim, porque o Faustino Ouro poderia trocar e recuperar material com bispo por C5 e ficar com uma qualidade a mais aqui, né? Os computadores dão como equilíbrio, eu acho que entre seres humanos, as brancas têm a tendência melhor aqui numa partida como essa, né? Por isso o lance jogado foi bispo D3, cara, que confusão infinita. Faustino Ouro segue com o único lance da posição. Essa partida é muito bonita, porque é de uma profundidade, galera, que não é natural para qualquer jogador, muito menos para 11 anos de idade. 11 anos de idade. Porque agora a genialidade desse lance é que tá vindo um F5 e aí você fala assim, poxa, o Fausti ele precisa recuperar material, né? Ele tá com 2 peças por uma torre, que não é muito legal. Mas e agora a dama tá atacada. Ele queria muito, por exemplo, dar um garfo e não pode. Mas tem dama G7 aqui, ganhando um tempo sobre a torre. A combinação infinita. E depois de torre D8, agora sim, bispo toma. E aqui, se dama toma, tem B4, cara. Olha o que o moleque calculou, cara. É bizarro isso.
A partida segue com o lance cavalo C6, esse foi o lance jogado na partida, e agora o Faustino Ouro segue com um B4, a partida tática complicada. Temos agora o lance H3 chegando de qualquer maneira. Faustino Ouro segue com B5. O bispo tá cravado. O cavalo tá atacado. O bispo tá caindo, mas o cavalo também tá caindo. Dama por C5 foi jogado. Peão toma cavalo. Dama toma peão com pressão em G2. E o Faustino Ouro segue com o único lance da posição Dama G3, atacando o bispo e atacando também os peões. E aqui então temos trocas. Dama toma, peão toma e rei por G2. Talvez F3 aqui também pudesse ter sido considerado. Os caras já têm o tempo, começa a ficar com o tempo curto. O rei por G2 foi jogado. E a gente tem esse final, onde o Faustino Ouro tem... esse final em que o Faustino Ouro tem uma qualidade a mais. No entanto, o Larino tem 2 peões a mais, meus amigos. Que final difícil. Cheque com o dedo na cara. Faustino Ouro traz o rei E4 com cheque, rei E3. Aqui E4 não foi bom, porque esses peões estão fazendo um belo papel aqui, né? Estão fazendo um paredão. Talvez defender o bispo aqui com o bispo C4 fosse possível. Talvez tenha um... O que é mentira aqui? Torre H8? Ah, o bispo tá defendido, né? Por causa do garfo. Torre H8 era interessante. A partida seguiu com E4, cheque, rei E3 e agora torre H8. Temos o lance torre H1, era melhor H4 aqui, não é um lance que você vai encontrar H4, né? Muito menos com 6 minutos no relógio. É um lance difícil de encontrar, esse lance das brancas aqui, H4. E a ideia é que se torre por H4, torre H1 e você não tem como evitar aqui, né? A troca, por exemplo, torre G4, aí você acaba entregando a coluna. De fato dá para forçar aqui as trocas, né? E as brancas têm uma posição ok, né? Então tinha que jogar esse H4. O Faustino Ouro não encontra, joga esse lance que é mais passivo, leva a torre H3 com cheque, o rei vai tentando escapar, cheque de novo, joga o rei lá pro canto e aqui cai o peão de F2. Que posição difícil. As pretas, segundo as máquinas, estão melhores. Um drama para Faustino Ouro. Um drama, nada fácil, galera. Grande mestre não é fácil. Faustino Ouro segue com H4. Ele tem um peão passado. F4 dispara os peões. Torre de A em D1 imobiliza o peão de E. A partida segue com F6 com cheque. Joga o rei para longe. E agora F3 dispara os peões. Faustino Ouro segue com o único lance H5. O computador fala que agora as brancas estão melhores. As pretas erraram. E3 deixa o bispo dispara o peão. Faustino Ouro coleta a madeira, coloca no bolso. E2, como é que faz para parar isso? Torre E3 foi jogado, torre F1, meus amigos, atacando a torre. Vai promover. O que fazer? Faustino Ouro segue com o lance torre H3, um dos únicos lances da posição. Joga com velocidade. Peão promove para dama. Torre toma. Igualou o material. Torre por F3. A diferença no final dessa bagunça, dessa partida violenta, violentíssima, a gente tem material igual, mas as brancas têm o que de melhor? Um rei ativo contra um rei passivo e um peão passado avançado. Essa maioria de 3 contra 2 vai levar milênios para conseguir progredir. Torre E2, o Faustino Ouro na tranquilidade joga o lance A3. Torre H2 tenta parar o peão, rei G5 faz a proteção. Torre G2 com cheque, rei H4, um lance esperto. Vai poder cobrir os cheques de torre e disparar o peão 0. B5 foi jogada H6, não perde tempo. Torre G6 ataca o peão, o rei encosta. Torre G1 foi jogado, torre H3 blinda o rei. Torre G8, tarde demais, o peão avança. Torre H8, o rei encosta. E aqui, rei B7, o Larino no desespero aqui vai tentar jogar esse final. Rei G7 vai para cima do peão, tem que sacrificar aqui a torre. A5 busca o contra-jogo, é o momento ainda da negação, mas depois de rei F6, meus amigos, vem a aceitação. E David Larino Nieto abandona aqui a partida, meus amigos. Abandonou porque não dá mais. O Faustino Ouro derruba o segundo mestre na sequência, meus amigos. 2 rodadas, 2 pontos. Não era o esperado. Inacreditável o que o Faustino Ouro está fazendo nesse torneio.
Como a gente viu, com dificuldade, com luta, teve momentos que ele ficou pior, mas uma partida muito bonita, né? Isso aqui é partida bonita. Eu não sei da precisão, deve ter sido alta, mas muito bonita, muito lutada. Esse é o xadrez da vida real, né? Vamos ver aqui a precisão da partida. 91.2 foi mais preciso o Faustino Ouro, 86.8 o David Larino. A gente vê que o Faust sofreu um bocado aqui nessa partida também, né? Mas é porque a máquina mostra isso. Na prática, é aquele tipo de situação que ninguém sabe quem tá ganhando, né? É aquela luta mesmo, bem lutada. E aqui o Faustino Ouro jogou com mais consistência e conseguiu a vitória, ficando, portanto, com 2 pontos em 2 rodadas. Temos também com 2 pontos o Alan Pichot, que já é da outra geração, Júlio Granda, ou seja, as lendas, né? O David Larino, os caras estão dominando. E na sequência a gente tem então o Pedro Martínez, Cuenca, Omar, Diego Macias, Lu Miaoui, que ainda não conseguiu vencer, e também o Ian Schneider, que também não conseguiu vencer por enquanto, né? Um torneio que promete, pode ser aí o Faustino Ouro fazendo história. A gente segue acompanhando, espero que vocês tenham gostado da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!